Bom, Sandra Capel. Mas essas colocações são aprendidas desde cedo? Como mudar? Outra pergunta de US$ 1 milhão. Essas, Na educação infantil. exato, essas colocações, elas são aprendidas desde cedo. Elas são aprendidas antes dos 10 anos de idade. Isso sim, existem pesquisas comprovando isso e todos os psicanalistas dizem justamente isso, que o superego se forma nos primeiros 10 anos de vida, né? Que é aí que a gente aprende a noção de certo e errado. Então, os valores culturais se formam também nos primeiros 10 anos de vida. O que é importante destacar também é que a criança aprende esses valores, então ela aprende a valorizar mais a hierarquia, ou a igualdade, o individualismo ou o grupismo e tal. A criança aprende tudo isso observando os adultos e observando os coleguinhas também, né? Mais do que ouvindo o discurso, né? Ou seja, não é o fato de o pai e a mãe ficarem dizendo você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não é isso que forma os valores. Isso é uma parte da questão. A criança aprende mais observando aquilo que o pai e a mãe fazem, o comportamento deles, e o comportamento dos vizinhos, o comportamento da professora. É aí que a criança aprende os valores, e não tanto pelo discurso. Ok. José... Um adendo, então, para Sandra Campbell. Como é que se muda a cultura de uma nação? Na verdade, é preciso mudar o jeito como as crianças são educadas. Se você conseguir mudar a maneira de educar as crianças, você cria uma nova geração com outros valores e com uma nova cultura. Como é que você faz isso, então? Você teria que fazer uma enorme reforma da educação, para que a educação mudasse as escolas de uma outra maneira, ensinando outros valores, mas principalmente o maior desafio é mudar a cabeça dos pais em casa, né? Porque a educação começa em casa. Os valores são aprendidos principalmente em casa. Então você precisa reforma na educação e reforma na maneira de pensar dos pais sobre o jeito como educar as suas crianças. Se você conseguir fazer essas duas coisas, você muda a cultura de um país. Um segundo adendo, então. Mas eu só conheço um caso de um país que conseguiu mudar a sua cultura por causa de políticas públicas. É Singapura. Singapura tem uma cultura nacional, né, que é decorrente de uma ação deliberada do governo que, na fundação de Singapura, decidiu que queria uma cultura com determinadas características, tal, e teve políticas de educação e de controle social, inclusive, deliberadamente feitas para gerar uma determinada cultura. Tá? Talvez exista outros casos, eu não conheço. Tá? E se alguém conhece, por favor, me avise. Mas Singapura foi um caso de formar uma cultura nacional em função de políticas públicas deliberadas.